algumas semanas eu fui acompanhar minha mãe no dentista e eu passei mal. Tive um episódio da POTS na sala de espera. A situação foi bem chata. Eu já estava sentindo bastante cansaço, muito cansaço mesmo, porque pra mim o período da manhã é o pior, né, com a minha taquicardia. E eu amanheci, fui tomar meu café, comecei a limpar algumas coisas da casa, arrumar o quintal, assim, limpar as coisas dos meus cachorros. E nisso eu abaixo, levanto várias vezes, então pela taquicardia eu sinto esse cansaço muito forte. Mas nada que fugisse meu padrão. E assim que eu cheguei no consultório, eu fui direto pro banheiro, porque a minha bexiga já estava explodindo para variar. Eu tomo isso aqui de água e já fico com a bexiga explodindo. Mas aí depois disso, voltei do banheiro, sentei do lado da minha mãe, também estava meu esposo, e fiquei conversando com ela. Eu acho que, sei lá, uns 2 minutos que eu tinha chegado do banheiro, 3 minutos. Tava conversando numa boa e de repente eu senti aquela tontura que você já sabe que vem coisa ruim, muito forte. E na hora, assim, eu já parei de falar. Eu disse, peraí. E a coisa já começou a vir, sabe? A desenrolar muito rápido. Eu tava com a minha pochete no colo e eu sempre ando com o oxímetro dentro dela, sempre. E aí eu puxei o oxímetro, coloquei e vi que os batimentos estavam em 170. Eu já tava nessa hora, assim, me sentindo muito mal. E aí depois eu já não me lembro mais direito das coisas. Porque eu lembro que meu esposo, assim, já foi me colocando, coitado, ele não sabia se me botava no chão e tal, mas ele já foi me puxando pra me colocar na horizontal, colocando minhas pernas pra cima. Nesse meio tempo apareceu também uma dentista que veio ajudar ele a me cuidar ali, a ver o oxímetro, a ver o que estava acontecendo. Na hora que eu percebi que eu ia passar mal, isso é muito rápido, é tudo assim, tipo em segundos, gente, é muito rápido. Da hora que você sente a tontura, que o coração começa a disparar e você vai perdendo um pouco a noção, sabe, de tudo que está acontecendo ao seu redor. Não sei se vocês também sentem isso, mas a hora que você já não é mais responsivo, assim, as pessoas falam com você e você já não consegue mais falar, não consegue mais ouvir direito, vai entrando em Nárnia, assim, sabe, vai ficando off. Eu não desmaiei de apagar completamente, porque isso acontece muito na POTS, né? Eu não chego a desmaiar por completo. Quando a minha crise, meu episódio é da POTS, é assim que acontece. Eu fico em off, eu não fico responsiva, eu não consigo conversar, falar, eu fico passando muito mal, mas eu não apago completamente, eu não perco a consciência como é na vasovagal, que daí eu desmaio e perco totalmente a consciência. Então eu sei diferenciar os dois, quando acontece por um e quando acontece pelo outro. E nesse episódio, eu não perdi completamente a consciência, mas assim, eu não lembro direito do que aconteceu. Eu sei que eu fico, tipo, lutando pra não fechar os olhos, pra não desacordar. Depois o meu esposo, ele comentou, a dentista também comentou que eu fico bastante trêmula, né? Minha pálpebra fica tremendo e bastante as mãos também. Na hora eu não percebo nada. Eu fico assim, realmente meio que fora, sabe? E suando muito, eu encharquei a minha barriga, assim, o que sua muito, né? No meu caso, é o tórax e a barriga, o abdômen. Eu não consigo suar no rosto, isso não acontece, nem nas mãos, centralizado aqui mesmo. E aí, quando eu tava voltando, eu fico fazendo muita força, sabe? Pra falar pra pessoa assim, calma, fica calma. tá tudo normal, eu tô bem. Eu fico fazendo muita força pra tranquilizar o outro. No caso do meu esposo, ele já sabe muito bem como proceder, e isso ajuda demais. Eu sinto que o negócio vai pegar, eu já falo pra ele, vou passar mal. Então ele já sabe o que ele tem que fazer. Quando esses episódios acontecem, é sempre a mesma coisa, assim, os meus sintomas, né? Geralmente eu começo com uma tontura muito forte, ou então um enjoo, assim, um embrulho no estômago muito rápido. Os meus batimentos sobem numa velocidade absurda e eu começo com a sudorese no tórax, né, na barriga. Eu tenho bastante tremor, apesar de não perceber na hora, mas aí as pessoas que estão ao redor veem, eu percebo depois. Eu perco a capacidade de resposta muito rápido, tipo, nossa, começou, deu a tontura, logo em seguida eu já tô perdendo essa capacidade de responder. A pessoa fala comigo, eu já não consigo mais. É quase que junto, sabe? É o primeiro sintoma, assim, é instantâneo. Também perco a capacidade de me movimentar, já não tenho mais força no corpo. E quando eu vou voltando à vida, quando eu vou retomando, assim, que os batimentos vão baixando e tudo vai entrando em ordem novamente, eu sinto um quenturão muito forte na cabeça. É como se a minha cabeça virasse, assim, uma bola de fogo. E talvez seja por causa do próprio fluxo sanguíneo, né? Às vezes o sangue realmente está retornando pro cérebro e é isso que me dá essa sensação de muito calor na cabeça. Nesse momento me dá uma dor de cabeça bem na nuca, uma dor forte de cabeça na nuca, dormência nas mãos, quase sempre eu fico sem sentir as mãos quando eu volto, e muita sede. Apesar de ser um momento terrível, uma sensação pavorosa, eu mantenho a calma, eu fico bem tranquila, porque, cara, eu já tô acostumada, né? Isso já aconteceu muitas vezes, já aconteceu várias vezes mesmo. Então, eu já perdi a conta, eu não tenho mais aquilo. Antes eu tinha medo.
Hoje não. Hoje não me passa mais nada na cabeça, assim, de que eu vou infartar, vai me dar uma coisa, eu vou morrer. Nada disso me passa na cabeça. Eu já sei o ciclo todinho, eu sei certinho, assim, até o tempo das coisas, sabe? Então eu fico realmente tranquila. E eu também sinto que eu tenho que manter a calma porque eu preciso que as pessoas que estão me ajudando mantenham a calma. Na maior parte das vezes, esses meus episódios acontecem em casa, então é um ambiente controlado. Quando acontece na rua, é muito complicado para mim, porque gera um pouco aquela sensação de constrangimento, né, de me sentir um pouco envergonhada da situação. Eu sei que é um absurdo, não deveria me sentir assim, mas eu me sinto. Como eu sinto mais isso em casa, porque eu estou a maior parte do tempo em casa, eu saio bem pouco, eu fico pouco tempo na rua, comparado ao tempo que eu fico em casa, para mim ainda é estranho, né? Tipo, parece que eu ainda não peguei a manha, não peguei o jeito de passar mal na rua, sabe? E quando isso acontece fora de casa, também sempre vem aquele pensamento de preocupação, aquela coisa assim de tipo, meu Deus, e se eu tivesse sozinho? E se eu tivesse no meio da rua? E se as pessoas ao redor elas não soubessem como agir e se desesperassem? Porque essas preocupações elas são reais de fato. Se eu passar mal no meio da rua, isso me coloca em risco. Então, diante desse episódio, eu tenho alguns pontos para comentar. Primeiro, eu sei que é terrível para a nossa autonomia, para a nossa independência, mas se você está num momento mais crítico da desautonomia, se esses episódios estão sendo mais recorrentes, a coisa está mais descompensada, meu conselho é evite sair sozinho. Dê preferência assim, para sair acompanhado mesmo, para tentar conciliar as tarefas que vocês têm que fazer na rua, para você sempre ter um acompanhante. Eu sei que é difícil, em alguns casos é bem complicado, principalmente pessoas que já moram sozinhas, por exemplo, ou que os horários com a outra pessoa nunca batem. Só que ou tentem fazer isso, ou em cada lugar assim que vocês forem, tenham alguma identificação ou falem com alguma pessoa que vocês tenham mais confiança, cheguem para essa pessoa e falem, olha, eu tenho problema de saúde e tal, eu tô aqui, se você vê que eu tô começando a passar mal, você me ajuda de tal forma. Diga a pessoa, né, que tá com você, ou que você escolheu aí para ser a sua pessoa de confiança, informe ela como ela deve proceder direitinho diante de um episódio assim. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Se teve uma coisa que me deixou tranquila naquele momento, foi exatamente isso. Foi perceber que as pessoas ao meu redor, elas estavam calmas, elas estavam tranquilas, sabiam o que fazer, como fazer. Ninguém ficou em desespero, ninguém saiu ligando pro bombeiro ou entrando em surto, ficou tudo muito bem. Não teve aquele surto coletivo, sabe? Quando você vê uma pessoa desmaiando, passando mal, meu Deus, todo mundo vira um acontecimento, isso não aconteceu. Segundo, o constrangimento vem, não tem jeito. Se você passa mal num local público, se você desmaia ou você tem um episódio assim como, por exemplo, da POTS, é bem provável que você esteja acometido pelo terrível sentimento de vergonha. Mas isso passa logo em seguida também, é coisa rápida. Até porque depois o seu lado racional aí vai te dizer que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa nem tem autonomia, mas ela passa mal, isso acontece muito, qualquer um tá sujeito. E tá tudo certo, porque a maioria das pessoas elas vão tentar te ajudar, ver o que tá acontecendo, ver o que elas podem fazer por você. Então, a vergonha é um sentimento só nosso nessa hora, né? A gente é que fica se sentindo assim, mas logo depois você já vai percebendo que aquele sentimento não faz sentido, ele não tem função naquela hora ali. Não tem absolutamente nenhuma razão real para você se sentir constrangido. Terceiro, você vai se surpreender com as pessoas. Nessa jornada, nessa caminhada com uma doença invisível, a gente encontra muita gente maldosa, sabe? Pessoas que vão fazer realmente comentários muito infelizes. E aí é bem normal que a gente vá adquirindo certos espinhos e ficando meio reativo, sabe? Na defensiva, a gente procura até não falar sobre a doença. Mas em alguns casos, a gente se depara com pessoas extremamente compreensivas, que são empáticas, que têm um cuidado, um respeito mesmo pelo outro. Como nesse caso que eu citei para vocês, por exemplo. Duas pessoas ajudaram, né? Que foi, além do meu esposo, que foi a dentista e a secretária. E as duas foram extremamente educadas, respeitosas, de não ficar perguntando, questionando, nada. Elas só me ajudaram. Até a dentista comentou comigo que a sogra dela desenvolveu desautonomia, a POTS, depois da Covid. Então ela entendia completamente o que estava acontecendo comigo. E nesse momento a gente vê que o mundo não está completamente perdido, né? Que ainda tem pessoas assim que zelam pelo outro, que pensam no bem-estar do outro, né? Tem essa coisa mesmo do respeito, que hoje em dia está tão escasso. Agora eu quero que vocês me contem aqui embaixo um episódio de síncope ou de pré-síncope que tenha marcado de alguma forma para vocês. Um beijo!